Muitas pessoas estão retornando aí para Fortaleza. Vamos saber como é que está o movimento, essa movimentação. Será que está engarrafado? Será que tem trânsito? Será que as pessoas se anteciparam? Ou vão deixar aí para esticar mais um pouquinho, virando no final de semana? Como será que está a situação aí nas ruas? Bora saber? Então vem pro telão com a Emanuela Braga. Boa tarde, Manu. E aí, minha amiga, tudo tranquilinho ou não? Só dor de cabeça para quem está no trânsito aí pelas vias, né, do nosso estado. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Luciana, olha, minha gente, a priori, pelo menos nas nossas rodovias, né, federais que cortam aqui o estado do Ceará, a Polícia Rodoviária Federal diz que a priori está tranquilo o movimento, né? A gente tem blitz, barreiras como essa que está aqui atrás da gente, em vários pontos, em várias rodovias, exatamente para dar essa orientação de retorno para esses motoristas. Aqui ao meu lado está o Joene Lourenço, aqui da PRF. Joene, vocês notaram o aumento de fluxo, né, de ontem para hoje nas rodovias? Boa tarde para você. Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos que nos acompanham. O carnaval, o feriadão, ele tem a peculiaridade aqui no Ceará de ter um aumento maior nas rodovias estaduais, nas cidades litorâneas. Mas na BR também tem um movimento considerável no início e no final. Então, desde ontem, no final da tarde, início da noite e hoje, pelo período da manhã, o retorno, o fluxo de veículos tem aumentado. Mas dentro da normalidade, sem nenhum ponto de interdição, sem nenhum ponto de congestionamento, sem nenhuma situação alarmante que os condutores mereçam ter uma atenção redobrada. Além daquela atenção redobrada ao trânsito mesmo, né? Quando a gente fala de atenção, Joene, para pegar a estrada, o motorista tem que estar em boas condições de dirigir, né? Porque muitas vezes ficou na festa até mais tarde, acorda ainda com aquela famosa ressaca. Quais são as orientações para esse retorno seguro? As orientações de sempre, né? Você está a planejar o seu deslocamento, fazendo paradas estratégicas se for uma viagem muito longa para poder descansar. Se você ingeriu bebida alcoólica, tenha um tempo de pelo menos 12 horas. Não existe, é importante dizer, não existe uma fórmula matemática. A partir de quanto tempo depois que eu bebi, eu posso dirigir? Não existe. É de acordo com cada organismo, com a quantidade que bebeu, o tempo de descanso, quantidade de líquido, enfim, são vários fatores. Então, a gente recomenda no mínimo 12 horas entre o término da ingestão de álcool e você poder dirigir para de fato você estar livre. Se estiver cansado, descanse, venha mais tarde. Evita sempre, quando tiver feriadão, evita os fluxos mais acentuados, os horários de pico, tenta sair em horários alternativos. Isso é interessante também, que você faz uma viagem mais tranquila. E redobre a atenção na hora da direção do seu veículo, não ultrapasse em lugares proibidos, respeite a sinalização de velocidade, a placa não está ali por acaso, né? Durante o período do carnaval e agora nesse dia do retorno, na quarta-feira e cinzas, a Polícia Rodoviária Federal está com equipes extras fazendo fiscalizações temáticas de alcoolemia, de excesso de velocidade, de ultrapassagem. Aqui a gente acompanha uma fiscalização desse retorno da chegada em Fortaleza. Nós temos outras equipes espalhadas em todo o estado para garantir que esse retorno seja um retorno mais seguro. Agora, Joene, a Luciana estava até falando, vamos aproximar aqui um pouquinho de onde está sendo feita a blitz. A Luciana estava até falando que o cidadão, ele não se preocupa em ser parado numa blitz, né? Dando tudo direitinho, documentação ok, veículo ok, não tem problema nenhum. A Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização é a nossa obrigação, é a nossa missão. É para isso que vocês, sociedade, pagam os nossos salários, né? Então, ser fiscalizado é a gente cumprindo a nossa obrigação, o nosso dever. Se você está tudo ok, não tem porquê perder aquele... Entenda que aquela perda de tempo é para a sua segurança, é porque você está ok, mas poderia não estar, a gente poderia estar retirando de circulação um criminoso, a gente poderia estar retirando de circulação uma pessoa que está dirigindo embriagada, um veículo que está em mau estado de conservação. Apreender uma arma, enfim. A Polícia Rodoviária tem essa característica de uma fiscalização de trânsito cotidiana, ela poder evoluir para uma situação de combate à criminalidade. Então a gente fala tanto de segurança do trânsito como de combate à criminalidade também, né? Então, se você está tudo ok,
entenda como a fiscalização como o cumprimento do dever da Polícia Rodoviária Federal e não como uma ameaça a você. Entenda que aquela fiscalização, você está tudo ok, mas poderia ser uma pessoa que não estava e é para o seu bem, é para o bem da sociedade, é para o bem da coletividade o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. E muitas vezes, né, a gente está aqui dando essas dicas, né, para os motoristas de descansar, mas nem sempre as pessoas obedecem isso. E muitas vezes esses motoristas são parados. Quando a polícia para, evita de repente tanto que ele sofra algum acidente quanto que outras pessoas também sejam ouvidas. Exato, olha só, os números do carnaval a gente ainda vai trabalhar e vai ser divulgado amanhã, certo? Todo o balanço. Mas o carnaval do ano passado nós tivemos 37 notificações, a gente vai ver agora um teste de etilômetro sendo realizado num condutor. Ano passado nós flagramos 37 pessoas dirigindo embriagadas sob efeito de álcool durante o período do carnaval. Joane, é um número pequeno, 37 para todo o período do carnaval. Se eles não fossem flagrados, multados, talvez pudessem ser 37 acidentes com vítimas graves, vítimas fatais. E aí eu faço aquela pergunta, uma vida não é suficiente? Evitar um acidente não é suficiente? Então 37 pessoas flagradas dirigindo após ingerir bebida alcoólica ainda é um número alarmante, por menor que pareça, ainda é um número que causa preocupação, porque nosso objetivo é um dia fazer a fiscalização, que é a nossa obrigação, fiscalizar é a nossa obrigação, multar não. A multa ela só existe se o condutor descumprir a legislação. Se o condutor não atender esse momento que a gente está conversando aqui, falando sobre a importância de ser consciente, a importância de descansar, de respeitar as normas de circulação, de fazer uma condução segura. Aí se o condutor, mesmo com todas essas orientações, insistir em cometer uma infração de trânsito, aí sim a multa acontece. Então, nosso objetivo é um dia fazer toda uma operação de carnaval, vários dias como foi essa desse ano, e não ter uma notificação feita por alcoolemia, por exemplo. Né? Aí sim nós poderemos comemorar. A gente observou agora, Joane, um teste, né, feito com os dois motociclistas, estavam ok, estão saindo agora, estão indo embora. Não é aquele equipamento que a pessoa coloca a boca no bafômetro. Queria que você explicasse isso pra gente. A gente tem dois equipamentos. Esse é o bafômetro passivo que está sendo feito. Ele no primeiro contato, ele detecta se existe a presença de álcool. Ele dando a existência, né, apontando a existência de álcool, aí a gente faz um novo teste com a utilização do bocal, que é aquele que assopra mesmo na boca, para então saber o teor exato de álcool que tem na concentração de álcool naquele condutor. Então, feito esse teste que o meu colega está fazendo, o policial está fazendo ali no momento, e é importante, toda a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, o condutor é convidado a fazer o teste de alcoolemia, mesmo que não tenha sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Por que isso? Tem um efeito pedagógico. As pessoas saberem que a fiscalização acontece, que o equipamento está sendo utilizado, comentar na roda de amigos, chegar em casa, rapaz, eu fiz a fiscalização, eu fiz um bafômetro na PRF, para que isso também gere um efeito pedagógico e amplie a conscientização, né? Então esse teste que ele está fazendo, por exemplo, o condutor, ele assopra ou comenta, ou fala o nome dele, qualquer movimento de ar já é suficiente, o equipamento detecta a presença ou não de álcool. Se der negativo, se der verde, né, tá aprovado, ele segue a sua viagem tranquilamente. Se der vermelho, é um sinal de alerta, aí o policial refaz esse teste, agora para saber o teor, para saber se é só uma infração de trânsito ou se é crime de trânsito, porque nós sabemos que a legislação ela não prevê, é lei seca, ela não prevê limite para ser multa, para ser infração de trânsito. Teve a presença de álcool, você já é multado, é uma notificação muito grave, quase R$3.000 de multa, suspensão da CNH. Mas assim, e aí tem um limite mínimo que as pessoas confundem, acham que esse limite é para a multa, mas não é. Esse limite mínimo de 0,33, ele é para o cometimento de crime de trânsito. Aí, a partir desse valor, se não na constatação, no exame de bafômetro com a constatação, aí essa pessoa já passa a infração de trânsito, uma situação administrativa, para uma situação criminal, vai preso em flagrante, e aí vai responder na justiça todo, além da parte administrativa da multa, da suspensão do CNH também. Então, ou seja, é clichê, é falado demais, a gente está sempre dizendo, mas a combinação álcool e direção não compensa. Além de infração de trânsito, de multa, pode ser crime, ela mata e por isso deve ser evitada sempre.
A gente agradece as informações de Joênia, o quanto é importante, né? O quanto são importantes aí, Luciana, e a você que está em casa, essas orientações. A gente continua acompanhando o trabalho dos policiais rodoviários federais aqui nesse posto de Itaitinga, né? Que fica aqui na BR-116. A gente tem que ressaltar que ao longo do nosso trajeto nós percebemos a presença de policiais rodoviários também em outros postos da BR, ou seja, a via ela está sendo muito bem fiscalizada exatamente para garantir o seu retorno seguro para casa. Então, pegou as dicas que o Joênia acabou de passar, veio com a família, venha tranquilo, porque no meio do caminho você vai ter policiais rodoviários federais e estaduais, a gente também tem que falar isso, que vão estar fazendo blitz, vão estar aí fazendo essa fiscalização, mas para você que está com tudo certinho, está todo dentro da lei, é para vir para casa tranquilo, para começar aí a semana, né? Essa quarta que começa aí com cara de segunda, meio um pouquinho cansativa por conta do feriado, mas aí você começa a sua semana de maneira tranquila e com a família em paz. Luciana, eu retorno com você ao estúdio. Manu, eu vou pedir para você continuar com a gente, porque eu gostaria de esclarecer mais uma vez um detalhe que o nosso querido Johnny Lourenço falou aí pra gente. Primeiramente, elogiar a imagem que tá belíssima. Que céu é esse, hein, Manu? Lindo demais. Mas vamos lá. Nossa, Luciana, e aqui tem um sol para cada cabeça, viu? Então vamos lá, Manu. A turma esticou a baladeira, tomou umas. Vai. E aí vai pegar a estrada, decidiu descansar, né? Não, vou descansar, me alimento, vou tirar aquele cochilo para em seguida poder pegar a estrada. Qual o tempo aí indicado para esse descanso para que ele não seja pego no bafômetro, né? Para que o teste de alcoolemia não dê positivo. Ele falou alguma coisa sobre isso, mas eu fiquei na dúvida, né? Porque às vezes a galera que bebeu até agora, 7, 8 horas da manhã, quer voltar 2 horas da tarde, vai dar certo? Não dá? Como é que fica essa situação? Luciana, ele explicou isso, mas eu vou pedir para ele repetir para a gente novamente. A Luciana está perguntando, Joênia, o seguinte, a pessoa, né, bebeu, ficou na festa até mais tarde, enfim, essa pessoa, existe um tempo pré-determinado para que essa pessoa realmente, do tempo que ela acorda para o que ela vai pegar a estrada, de não ser pega no bafômetro, ou isso varia de organismo para organismo? Não existe, eu não posso dizer para ninguém o tempo exato, porque isso varia de acordo com cada organismo, de acordo com a quantidade que você bebeu, de alimentação que você fez junto da bebida, após a bebida, a quantidade de líquido que você tomou, o tempo de descanso, a qualidade desse descanso, enfim. São vários critérios clínicos e até aí entra numa esfera médica, inclusive, que foge da minha alçada, mas são vários critérios que não faz a gente ter uma matemática exata. Bebeu uma cerveja, X horas, não existe. Então, o que a gente recomenda são 12 horas, pelo menos, desde a ingestão final do álcool, para que você possa dirigir. Mas, teve dúvida, a ressaca está pesada, não dirige. Espera mais. Viu? Eu retorno com você. Muito obrigada, Manu. Obrigada a toda essa equipe que segue por aí. Como bem disse a Manu, debaixo de um sol quente, menino. Sol para cada um. Não é moleza não, viu? Mas, como sempre, cuidando do nosso povo, afinal de contas, a fiscalização serve para isso. E Evaldo, especialista no assunto, recomendou a você que tomou umas, tá? Para dormir, para descansar, para se alimentar bem e 24 horas depois voltar a sua vidinha ao normal. Beba muita água, Evaldo tá dizendo aqui, tá? Melancia ajuda também. Tem alguma dica, Márcio? Gente, depende de cada organismo, ok, mas também depende da quantidade, que você, né, exagerou, não. Tem gente que com uma cervejinha já dá problema, tem gente que bebe um engradado todinho. O Márcio disse que vai ficar em silêncio para não formular provas contra ele. E é isso. Cada um aí no seu mood, cada um aí com os seus cuidados pessoais, mas evitem, minha gente, pegar a estrada de ressaca, né? Dirigir, em hipótese alguma, se você tiver ingerido bebida alcoólica, não é somente por você, mas é por outras pessoas que estão na estrada. A gente já mostrou aqui tantas tragédias, tantas catástrofes, né? Então vamos ter cuidado aí, vamos ter respeito, que é o mais importante, sem sombra de dúvidas.